Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula agora sobre metodologia científica. Hoje nós vamos ver as principais dicas para que o seu projeto ele seja aprovado mais rapidamente no Comitê de Ética de Pesquisa, o CEP. Toda pesquisa científica ela deve passar pelo Comitê de Ética de Pesquisa. Então o que é esse Comitê de Ética de Pesquisa? É um colegiado interdisciplinar, independente, com função pública, e deve existir nas instituições que realizam pesquisas humanas no Brasil. Ele foi criado para defender aí os participantes das pesquisas em sua integridade e dignidade dentro de todos os padrões éticos. Existem 3 resoluções que vão ajudar muito na elaboração do projeto para enviar para o CEP. É a 466 de 2012, que vai tratar sobre as ciências biológicas envolvendo seres humanos. A 510 de 2016, que vai tratar de pesquisas relacionadas às áreas de ciências humanas, e a 580 de 2018, que vai tratar especificamente das pesquisas envolvendo o SUS. Então, qual o problema do seu projeto não ser enviado para o CEP? Então, o CEP ele vai fazer uma revisão no seu projeto, e não vai fazer uma revisão detalhada, porque não é uma publicação científica, mas ele vai dar uma olhada, se tiver problemas graves, principalmente na sua metodologia, seus objetivos, ele vai indicar, ele vai pedir para você refazer. E também, hoje em dia já existem alguns eventos que só aceitam trabalhos científicos, resumos dos seus trabalhos científicos, se for passado pelo CEP. Então, se o seu projeto não passou pelo CEP, ele já não vai poder ser apresentado nesses eventos. E também existem revistas científicas que só aceitam publicação de artigos que passaram pelo CEP. Então você não vai conseguir publicar numa revista boa se não passar pelo CEP, numa revista minimamente séria. Somente esses os problemas. Tá? Você ainda pode fazer o trabalho sem passar pelo CEP, mas você tem que dar preferência para encaminhar essa pesquisa para o CEP. Então, o meu projeto, a minha pesquisa, ela realmente precisa passar pelo CEP? Então existem aí 5 tipos de projetos que não precisa passar pelo CEP. Primeiramente, se você utilizar dados públicos, dados de plataformas públicas, como o DataSUS, IBGE, dados do Ministério da Saúde. Então, utilizando exclusivamente esses dados, o seu trabalho não precisa ser mandado para o CEP. Se não envolver seres humanos ou seus documentos, também seu projeto não precisa ser mandado para o CEP. Se você fizer uma pesquisa censitária, se você fizer uma pesquisa de opinião pública, com lojas, com eleição, por exemplo, e se a sua pesquisa foi realizada através de dados bibliográficos. Quem vai introduzir o projeto na plataforma Brasil? Se você já for formado, já for graduado, é você que vai introduzir. Mas se você não for graduado, está ainda se graduando, tem um orientador, é o seu orientador que vai introduzir. Está na plataforma Brasil. Você pode entrar ali como auxiliar. Claro que o projeto é seu. Na hora do TCC vai aparecer seu nome e o orientador que introduziu o projeto vai aparecer embaixo, ali apenas como orientador. Então quem é já formado ali, que tem especialização, mestrado, doutorado, vai colocar o seu projeto diretamente. Sobre os documentos necessários para enviar para o Comitê de Ética. Então você precisa de um projeto detalhado. Então primeiramente você elabora o projeto com introdução, com objetivos, com justificativa, com problemática, com fundamentação teórica, com metodologia, cronograma, orçamento, referências e, se tiver, apêndice ou anexo. Então prepara tudo detalhadamente, salva ali no Word, porque você vai precisar colocar na plataforma parte dessas informações e também enviar esse seu projeto na íntegra via anexo para o Comitê de Ética. Após você enviar esse projeto e ele, caso seja aprovado, você não vai poder mudar mais nada. Do jeito que você está ali propondo fazer, você vai ter que realmente executar. Depois, eu quero mudar meu título. Para você mudar o título, mudar objetivos, mudar até mesmo datas, você vai ter que entrar na plataforma Brasil e elaborar um documento específico pedindo para mudar esses dados. Após a aprovação deles, é que você vai poder fazer ali o seu projeto com todas essas alterações. Também tem que ter o currículo Lattes do orientador, e ele vai introduzir aí o currículo Lattes na plataforma Brasil. Então você pode entrar aí
como a pesquisa no Google de conselho.saude.gov.br, vai aparecer essa página aqui. Clica aqui embaixo em Plataforma Brasil. Outro documento necessário, a carta de anuência. Tá? Essa carta ela deve aparecer em papel timbrado e deve ser assinada e carimbada pelo responsável do setor. Importante. Nessa carta de anuência, o responsável vai apenas se responsabilizar, caso seja aprovado no CEP o seu projeto, de ceder os dados. Apenas isso, ele não vai ceder nenhum dado. Ele só está se responsabilizando, dizendo, olha, caso seja aprovado a sua pesquisa, aí sim a gente vai ceder os dados. Então você precisa desse documento. Então você tem que explicar isso direitinho para o responsável do setor, que você ainda não quer os dados, você só quer a aprovação inicial dele, para que, caso seja aprovado, você colete os dados. Outro documento é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, também chamado de TCLE. Ele é utilizado em pesquisas no qual você vai ter que fazer entrevista com as pessoas maiores de 18 anos. Então existem algumas regrinhas aí de como elaborar um TCLE. Existe um padrão, tá, de TCLE que é muito fácil encontrar aí na internet. Tem que aparecer o seu título, os seus objetivos, como é que você vai fazer a sua pesquisa. Então normalmente ela pode chegar aí até 2 folhas, de 1 a 2 folhas, enumerada ali como 1.3, 2.3 ou 3.3. Você também não pode esquecer que se você fizer uma pesquisa com pessoas que não sabem escrever, você tem que colocar ali um localzinho para a pessoa colocar sua digital. Esse documento ele deve ser impresso, emitido em 2 vias. E o seu participante, tanto como você, também tem que assinar essas 2 vias. Uma vai ficar com ele e outra vai ficar com você. O documento também tem que ser impresso em papel timbrado da instituição que você faz parte. Tem que ficar claro que ele é voluntário, tá? Que você está convidando essa pessoa a participar dessa pesquisa. Tem que ter também os dados do pesquisador, como telefone, como e-mail. Tem que aparecer também qual comitê de ética você vai enviar, tem que colocar o endereço, o nome da instituição. Você vai ter que colocar os benefícios e os riscos nesse documento. E no caso dos riscos, você tem que dizer como é que esses riscos eles serão sanados. Esse documento você vai ter que escrever de uma forma bem clara, bem simples e bem objetiva para que todos entendam. Tá? Lembrando, ele já vai lhe ajudar. Imagina lá, você está num hospital querendo fazer entrevista com um paciente e ele está se sentindo mal, ele não vai ter toda aquela paciência, todo aquele tempo para ler um documento. Então você tem que fazer ele sempre de forma bem objetiva, bem simples e clara. Outro documento que você precisa também mandar para o Comitê de Ética em casos que você faça uma pesquisa com menores de 18 anos. É o TALE, Termo de Assentimento Livre e Esclarecido. Então, você vai fazer uma pesquisa com menores de 18 anos, eles também têm que assinar esse documento, que segue o mesmo padrão do TCLE. E importante, o responsável desse menor também vai ter que assinar, só que um TCLE. Então, o menor assina o TALE, o responsável dele assina o TCLE, seguindo as mesmas orientações do TCLE. Se você for fazer uma pesquisa com documentos dessas pessoas, aí você já não precisa mais do TCLE e nem do TALE. Você vai ter que elaborar um TCUD, que é o Termo de Consentimento de Utilização dos Dados. Então, normalmente, quem utiliza prontuários vai ter que elaborar o TCUD. Então, já existe um documento padrão. Você vai ter que colocar, claro, que o nome dos responsáveis da pesquisa, colocar o título, colocar algumas informações como, por exemplo, o comitê de ética, o endereço do comitê de ética, o que você vai utilizar, aonde você vai fazer. Então, essas informações você também tem que colocar aí no TCUD. Outro documento é o termo de fiel depositário. Você vai procurar uma pessoa para guardar todos os documentos que você colocou, como prontuário, como o TCLE assinado, como o TALE. Então, essa pessoa vai ter que assinar um documento, colocando o nome dela, colocando a função dela, aonde ela trabalha, se responsabilizando por guardar esses documentos por um tempo. Porque, de repente, o Comitê de Ética ele pode pedir algumas informações sobre a sua pesquisa. Tá? No final, essa pessoa vai ter que assinar, colocar seus documentos, carimbar, tudo em papel timbrado da instituição que você está estudando. Existe ainda a declaração de compromisso do pesquisador. Então, esse documento você vai fazer a mesma coisa, colocar seu nome. E você vai estar afirmando que conhece todas as leis, que assume todos os compromissos, todos os riscos,
que conhece a metodologia, que se responsabiliza por todos os documentos. Depois que você enviar todos esses documentos, anexar todos esses documentos na plataforma Brasil, a plataforma vai emitir uma folha de rosto para vocês. Essa folha de rosto vai ter o título de vocês e aí vai sair com 2 espaços. Olha aqui como é que ela é. Vai sair com 2 espaços para você assinar, colocar seu documento e para o responsável da instituição que você faz parte, como uma faculdade, por exemplo, também assinar, colocar ali seu documento. Aí você vai escanear essa folha de rosto e voltar na plataforma e enviar. E assim vai ter terminado, vai ter finalizado aí a introdução do seu projeto para análise do Comitê de Ética. No seu projeto, você tem que se atentar a algumas informações importantes, como, por exemplo, lá na sua metodologia, o critério de inclusão e o critério de exclusão. Outra informação importante é você descrever na metodologia a análise dos riscos e dos benefícios. Então você tem que já prever os riscos, os possíveis riscos que seu projeto pode gerar. E você tem que escrever em um parágrafo como é que você vai sanar esses possíveis riscos caso surjam. Então toda pesquisa ela apresenta ali um certo risco. Pode ser um risco mínimo, um médio, um alto, mas apresenta riscos aos participantes. Como, por exemplo, um risco de constrangimento, um risco de desconforto ali emocional, um risco de perder o sigilo. Então esses são alguns riscos. E aí você vai ter que escrever um parágrafozinho dizendo que pode paralisar a sua pesquisa caso isso ocorra e como possivelmente vai sanar esse problema, como de repente a indenização a um participante. Para finalizar a análise dos riscos, você ainda deve colocar aqui uma referência. Deixa eu colocar para vocês aqui, ó, essa referência de Brasil de 2012. É uma resolução aí do Conselho Nacional de Saúde, a resolução 466, que fala sobre a pesquisa com seres humanos. Então você tem que colocar essa informação dizendo que toda pesquisa ela pode gerar riscos emocionais, riscos físicos, risco intelectual, risco cultural e até espiritual. Após a análise dos riscos, vem para a análise dos benefícios. E aí, nesse tópico, você tem que dizer quais são os benefícios que o seu projeto vai gerar, que a sua pesquisa vai promover. Então, normalmente, é colocado aí informações relacionadas a gerar conhecimento, gerar atualização para determinados profissionais, servirá também para prevenir certas doenças. Então, você tem que pensar direitinho aí na sua pesquisa e dizer qual tipo de benefício que a sua pesquisa vai gerar para uma comunidade. O desenho amostral lá na plataforma nada mais é do que sua metodologia. Então você vai ter que fazer um resumo da sua metodologia e introduzir no tópico desenho amostral. Então você vai ter que dizer de que tipo é sua pesquisa, se é qualitativa, se é quantitativa. Não precisa explicar sobre o que é uma pesquisa exploratória, descritiva, quantitativa, qualitativa, de opinião. Não precisa, só dizer rapidamente um pequeníssimo parágrafo de 2 linhas, 3 linhas no máximo. Você vai ter que dizer ainda onde você vai fazer, em qual cidade, em qual setor você vai fazer, tal, em qual órgão você vai fazer. Você tem que dizer também a quantidade de pessoas que vão participar do seu projeto, como vai tratar dos dados, se você vai utilizar ali algum programa específico para trabalhar com gráficos. E caso tenha um questionário, você vai ter que enviá-lo, tá, como anexo, descrever a quantidade de perguntas, dizer se é um questionário estruturado, inestruturado ou livre, tá? Dizer se as perguntas são objetivas ou subjetivas. Recomendo que, claro que depende do seu tema, mas recomendo que o seu questionário ele seja estruturado, ele seja fechado, você já criou ali todas as perguntas, coloquem sempre ali de uma forma muito fácil. Pensem, você vai chegar com uma pessoa que normalmente vai estar com pressa, você pode abordá-lo aí em um determinado setor, ele não tem muito tempo, então você tem que fazer o máximo para ajudar o seu participante a responder e automaticamente se ajudar. Então, criem questões, deixa eu colocar um exemplo aqui para vocês, ó, como questões objetivas. Então, todas em forma ali de parêntese para que o participante saia respondendo somente através de riscos. Então, você vai criar uma pergunta e já vai dar as opções para eles, tá? Para eles só marcarem ali os parênteses. Na elaboração da plataforma, pode existir ali campos que não tem nada a ver ali com a sua pesquisa. Nesses campos, você não vai deixar em branco, você vai escrever aí, não se aplica.
Cuidado também com o cronograma. Então você tem que sempre prever quando vai mandar para o comitê de ética. Prever também que eles vão poder ali demorar. Normalmente, o meu último projeto ele foi aprovado em 32 dias. Mas eu já tive projetos que demoraram ali 90 dias. Porque acabou faltando um documento, ou eles pediram para melhorar um certo documento. Então eles retornaram, e aí você escreve de novo, reenvia, e aí quando vê, passa 60 dias, 90 dias. Então você tem sempre que prever aí pelo menos 120 dias depois, prevendo essa análise do CEP. Não pode esquecer de colocar na plataforma também, tá? Além do cronograma. Tá? Se tiver incompatibilidade desses dados, tanto dentro do seu projeto como inserir os dados na plataforma, também vai atrasar, vai demorar mais ainda. Então você já tem que pensar nessas informações. Então você só vai iniciar sua pesquisa com a aprovação deles. Foi aprovado, eles vão emitir um parecer, eles vão emitir um número do CAI, e esse número do CAI você vai colocar ali no seu TCC, no seu artigo científico. Então eles vão emitir um parecer contendo aí 3 informações: não aprovado, aprovado ou com pendência. E esse com pendência significa que você vai ter que acessar a plataforma e verificar as pendências para correção. Terminou de corrigir, reenvia os documentos necessários e aguarda a aprovação. Caso você não concorde com algum questionamento dos avaliadores, você pode emitir uma carta separada justificando do porquê que você não concorda e anexar lá na plataforma. Você tem que tomar cuidado com os títulos, como são muitos documentos: carta de anuência, TCLE, TCUD, TALE, fiel depositário e o seu título do projeto também, né? Então você tem que tomar cuidado, que são muitos documentos, então você tem que padronizar. Às vezes você coloca um título um pouquinho diferente em um documento, depois coloca no outro diferente, então você tem que tomar cuidado e padronizar todos os títulos. No seu projeto, normalmente não se fabrica resumo, mas você tem que elaborar um resumo, contendo ali introdução, objetivos e a metodologia para incorporar na plataforma. Lá eles pedem. E aí as palavras-chave seguem embaixo. Então você tem que dar preferência para palavras-chave que não estão ali no seu título, para maximizar aí a busca durante a pesquisa ali na internet. Na plataforma vai aparecer aí o objetivo primário e secundário. O objetivo primário é o seu objetivo geral e o secundário é o seu objetivo específico. Um outro tópico aí que aparece é o desfecho primário. O que seria esse desfecho primário? Seria seus resultados esperados. Também vai aparecer na plataforma um termo chamado tamanho da amostra, que nada mais é a quantidade de participantes aí que você pretende entrevistar. Data do primeiro recrutamento, que é o início da pesquisa. Quando é que você pretende iniciar as pesquisas? E aí você tem que lembrar do cronograma, daqui de 120 dias no mínimo ali para começar a fazer a pesquisa. Vai aparecer também bibliografia, que nada mais é do que suas referências. A ABNT ela vai utilizar aí como tópico a palavra referências no seu projeto, caso você use a ABNT. Tá? Dependendo se for uma outra norma, vai ser bibliografia, referências bibliográficas, obras consultadas, mas a ABNT ela usa referências e na plataforma vai aparecer bibliografia. Importante, esses documentos todos você vai ter que transformar ou para PDF ou como imagem. Então você vai escanear e colocar em JPG e enviar, anexar na plataforma. No nome de cada um, você não pode colocar acento, você não pode dar um espaço entre uma palavra e outra. Vou colocar um exemplo aqui para vocês, ó, como por exemplo, projeto 2021 Teníase. Tudo junto, desse jeito, sem espaço, sem ponto, sem acento. Desse jeito, a plataforma ela vai aceitar. Às vezes ela não aceita porque tem alguma letrinha, um acento, um caractere ali diferente. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Se você gostou dessa informação, não esqueça de dar seu like, não esqueça de se inscrever, clicar lá no sininho para ativar as novas notificações e ficar por dentro aí toda semana dos novos vídeos. Dessa forma você vai estar me incentivando a produzir novos vídeos e permitindo aí também o crescimento do canal. Obrigado aí pela atenção, pessoal, e a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu, pessoal!